Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TVAD e nos nossos canais nas redes sociais, Facebook e YouTube. Estamos estudando nesse trimestre temas sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós hoje vamos estudar a lição de número 8, lição que tem como título Transgênero, que transrealidade é essa? O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E a verdade prática declara o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esses assuntos relacionados ao sexo, gênero e orientação sexual, eles estão diariamente sendo debatidos na sociedade, principalmente na imprensa, nas redes sociais, na política e por todos os formadores de opinião da sociedade. E nós evangélicos, como parte integrante da sociedade e como povo que tem a Bíblia como nossa única regra infalível de fé e prática, nós também devemos estudar esse tema à luz da cosmovisão cristã, à luz da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Então, nossa lição de hoje tem como objetivo trazer um esclarecimento sobre o tema, sobre a perspectiva bíblica, sobre o assunto. Nós não vamos aqui entrar numa guerra cultural, fazer aqui um contraativismo LGBT, porque o nosso objetivo maior é falar o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Evidentemente que nós vamos falar aqui no tópico 1 qual é o pensamento da teoria de gênero ou ideologia de gênero. Depois vamos para o tópico 3 falar sobre efeitos e consequências dessa ideologia de gênero, e depois vamos falar no tópico 2 da nossa lição, gastar mais tempo no tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Esse nome ideologia de gênero é um nome considerado pejorativo pelos proponentes e defensores da teoria de gênero, da perspectiva de gênero. Porém, quem discorda fala que isso é uma ideologia, porque é uma falsa consciência, é algo que foge à realidade objetiva do corpo. Então tem todo um debate aí sobre que termo seria mais adequado. Então, na academia, e quem defende a teoria de gênero não gosta que outros atribuam esse nome de ideologia de gênero, mas muitos que discordam da teoria de gênero chamam de ideologia de gênero porque usa esse nome ideologia como uma espécie de falsa consciência, como uma espécie de narrativa que é imposta contra uma realidade objetiva do corpo. No tópico 1 da nossa lição, compreendendo o pensamento da transgeneridade. A identidade de gênero, essa teoria de gênero, ela é produto da mais nova onda feminista, do movimento feminista, que passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, de forma bem resumida e objetiva, essa teoria de gênero, eles querem fazer uma desvinculação entre o sexo biológico e o gênero. Argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Então, esta é
a visão dessa teologia, dessa teoria de gênero. Eles cunharam o termo cisgênero e transgênero para significando o seguinte: cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, uma pessoa nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Então seria a pessoa cisgênero. No caso da pessoa transgênero, é uma pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, um indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Então, esse é a pessoa que é transgênera. São pessoas que alegam ter nascido em um corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Então, transgênero é a pessoa que se identifica com um gênero diferente do sexo biológico. E a pessoa cisgênero é aquela que se identifica, né, com o gênero em consonância ou em concordância com o sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. O tópico 1.3 da nossa lição fala sobre transgênero e sexualidade. Então, para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero ela sente atração sexual. Então, por exemplo, a pessoa heterossexual é aquela pessoa que sente atração sexual pelo gênero oposto. O homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. O bissexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando não existe atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. E além dessas categorias, também existem pessoas que se denominam não binárias, né? Que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Então, dessa forma, como nessa ideologia de gênero não há conexão entre sexo biológico e gênero, então uma pessoa que se identifica como transgênero, ela transita livremente em todo tipo de relação sexual. Conforme o comentarista da nossa lição, aqui no tópico 3, ele diz que essa ideologia de gênero, ela tem vários efeitos, né? Ela tem vários efeitos nas pessoas e na sociedade e nas famílias, e um deles, conforme o tópico 3.1 da nossa lição, é a depreciação da heterossexualidade e da heteronormatividade. Dizem os proponentes da teoria de gênero que a heteronormatividade, que é bíblica, ela é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, isso é uma narrativa, por isso que os oponentes, né, aqueles que discordam dessa teoria de gênero, chamam ela de ideologia de gênero, porque na visão deles isso é uma narrativa, né, uma narrativa que está descolada da realidade. É uma narrativa negacionista, onde se nega a realidade objetiva do corpo. Então, militantes trans, conforme diz aqui o tópico 3.2 da nossa lição, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. O corpo da pessoa está dizendo que ele é homem, mas ele se percebe mulher. O corpo da pessoa é feminino, é mulher, mas ela se percebe
homem. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual como uma solução para essa disforia de gênero. A disforia de gênero é justamente esse desconforto que a pessoa sente com o seu sexo biológico de nascimento. É aquela percepção que a pessoa tem de que nasceu no corpo errado, que embora o corpo seja de homem, a pessoa se percebe mulher, ou embora a pessoa tenha um corpo de mulher, mas ela se percebe homem. E como solução para tratar essa disforia de gênero, os especialistas e a sociedade progressista, nós vivemos em uma sociedade, em um mundo hegemonicamente progressista, e eles propõem como solução para isso a cirurgia de redesignação social, tratamentos hormonais para mudar o corpo, para que todo o corpo se adapte, mude para se encaixar à perspectiva da mente subjetiva da cabeça da pessoa. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Cada vez mais crianças e adolescentes estão sendo estimuladas a adotarem essa perspectiva e aumentando cada vez mais até cirurgias, intervenções em crianças e adolescentes para mudança de sexo, ou para redesignação sexual. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Então essa é, em resumo, essa ideologia de gênero. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Amém, glória a Deus. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TVAD e nos nossos canais no YouTube, no Facebook. Estamos estudando hoje a lição de número 8, que tem como título Transgênero, que transrealidade é essa? E nós estávamos falando no final do bloco anterior, no tópico 3.2 da nossa lição, sobre essa questão da disforia de gênero, aquela percepção subjetiva da pessoa que acha que nasceu com um corpo errado. A pessoa tem um corpo de mulher, mas se sente homem, e a pessoa que tem um corpo de homem, mas tem uma percepção ou se sente mulher. Então isso é a disforia de gênero. E como solução para isso, o que se faz, o que se ensina, o que se prega na sociedade é a cirurgia de redesignação social, é o tratamento hormonal para mudar o corpo, para que o corpo se conforme à ideia subjetiva da mente. Então, aqueles que discordam da ideologia de gênero, como nós acreditamos que esta não é a melhor solução. Por exemplo, uma pessoa que está com anorexia é uma pessoa que ela está magra, mas ela acha que está gorda. É uma falsa sensação, uma falsa percepção da realidade. É não se conformar com a realidade. A balança diz que a pessoa está magra, a percepção visual de todo mundo mostra que a pessoa está muito magra, mas a pessoa se olha no espelho e diz que ela está gorda, que precisa fazer dieta, precisa perder peso. Então, nesses casos de anorexia, normalmente se recomenda o tratamento psicológico, para que a mente da pessoa se conforme à realidade objetiva do corpo. Então, tratar a mente para que a mente entenda a realidade objetiva do corpo. Porém, quando existe a disforia em relação a gênero, aí a sociedade já ensina completamente diferente.
Então, diz que o problema está no corpo. E, ao invés de mudar, de fazer o tratamento da mente para aceitar a realidade objetiva do corpo, faz-se o contrário. Trata o corpo, ou muda o corpo para se adaptar à percepção subjetiva da mente. No entanto, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou o seguinte: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, ou seja, alinhamento da mente com o sexo anatômico, biológico do corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Porque qualquer intervenção invasiva no corpo, cirurgias de redesignação sexual, tratamentos hormonais, tudo isso, como são procedimentos que vai mudar a natureza do corpo da pessoa, tudo isso tem efeitos colaterais. Segundo a Associação de Pediatras Americanos, também diz que meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Terceiro, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, é tão forte o lobby e o ativismo desse movimento LGBTQI, APN+, que está muito difundido na sociedade, entre os formadores de opinião e na academia, e como solução para a disforia de gênero, pregam logo, ensinam logo a chamada cirurgia de redesignação sexual e o tratamento hormonal. Querem mudar até mesmo a linguagem, querem impor a sua ideologia para mudar até mesmo a linguagem, criando terminologias de linguagem neutra, para assim estar mudando. Esse movimento requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Então, isso tem muitas consequências, tem gerado muitos debates e muitas polarizações e confusões na sociedade. Tem aí tantos problemas, por exemplo, com questões de banheiros públicos, em shopping center, em vários locais, e banheiro masculino, feminino. E aí como é que fica essa situação? Uma pessoa com corpo de homem que se sente mulher, uma pessoa que é mulher, mas se sente com corpo de homem, vai usar qual banheiro? Então isso tem dado muita confusão, muito problema, até mesmo nos esportes também tem tido muitos problemas, porque atletas trans têm competido e têm levado vantagem. Por exemplo, homens, biologicamente nascidos homens, que faz tratamento hormonal ou cirurgia de redesignação sexual e passam a competir em esportes femininos, levando vantagens sobre as mulheres e ganhando medalhas, etc., numa competição desigual, porque todos nós sabemos que fisicamente, em muitos esportes, o homem leva vantagem sobre a mulher em vários esportes do ponto de vista físico. Então, isso tem dado muitos problemas. Mas nós precisamos, meus irmãos, reafirmar a visão bíblica de gênero, conforme diz o tópico 2 da nossa lição. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e que cada pessoa é um ser integral, composto de corpo, alma e espírito. São partes inseparáveis e indissociáveis. Então, todo ser humano, desde a sua concepção no ventre materno, é um ser sexuado, determinado biologicamente, macho ou fêmea. Então, quando há a fecundação, então o sexo da pessoa já é determinado ali no momento da fecundação. Geneticamente, o macho tem um par de cromossomos XX e a fêmea, o macho tem um par de cromossomos XY e a fêmea um par de cromossomos XX. Então, isso faz com que
o corpo do homem e o corpo da mulher sejam bastante diferentes em vários aspectos da morfologia, da anatomia, fisiologia e características cerebrais de ambos. Essas diferenças entre homem e mulher não devem ser vistas, sob a ótica da competição ou do antagonismo entre os sexos, mas sob a ótica da complementariedade e do desempenho de diferentes funções no casamento, na família e na sociedade. Então, na perspectiva bíblica, devemos respeitar e não romper a relação e a conexão natural entre não devemos romper a relação e a conexão natural de natureza cisgênera e binária, determinada por Deus, o Criador, entre sexo biológico, gênero e orientação sexual. Por exemplo, a pessoa que nasce do sexo masculino, ela deve apresentar identidade de gênero masculino, expressar o gênero masculino e ter uma orientação sexual heterossexual vivida em sua plenitude dentro do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Semelhantemente, a pessoa do sexo feminino deve apresentar a identidade de gênero feminino, expressar o gênero feminino e ter uma orientação sexual heterossexual vivida em sua plenitude dentro do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, essa é a vontade de Deus. Este é o plano divino para homens e mulheres, para todos nós que somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Está lá em Eclesiastes 7:29. E dentre essas muitas invenções estão os pecados sexuais de adultério e de imoralidade sexual, que, segundo Jesus, surgem do interior do coração do ser humano, contaminando e tornando impuro. Então, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, versículos 19 a 20, ele diz que do interior do coração das pessoas procedem muitos pecados. Dentre eles, dentre a lista que Jesus falou, ele fala pecado de adultério e de imoralidade sexual. Nós sabemos que vivemos em um mundo caído e depois da entrada do pecado no mundo, muitas coisas aconteceram. Tanto o homem quanto a mulher, todos pecaram e destituídos, estão na glória de Deus e vivem em estado de pecado. E por causa da presença do pecado no mundo, a terra foi considerada maldita por Deus. E enquanto não chega a redenção de todas as coisas, então nós vamos viver em um mundo caído. Somos pecadores por natureza, somos tentados ao pecado. E quando o homem rejeita o padrão bíblico de pureza sexual e dá vazão à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à soberba da vida, ele passa a praticar as obras da carne, tais como lascívia, impureza e imoralidades sexuais. É importante a gente entender que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E essa cair em tentação aí inclui tanto a anuência e assentimento de pecados sexuais no coração, como também a prática. Jesus disse que se um homem olhar por uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos na Bíblia Sagrada um padrão muito elevado a respeito do corpo. O nosso corpo não pode ser usado para as imoralidades sexuais, mas devemos glorificar a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito, mas também com o nosso corpo. Vamos fazer mais um intervalo no nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa.
Continue conosco e voltaremos já. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 8, que tem como título Transgênero, que transrealidade é essa? No final do bloco anterior, estávamos falando sobre a visão bíblica a respeito do corpo. Não podemos desvincular o corpo, que é a parte material do nosso ser, da nossa parte imaterial, que é a alma e o espírito. Somos seres integrais, constituídos de partes inseparáveis, corpo, alma e espírito. Então Deus, ele não se interessa somente pelo nosso coração, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Deus também se interessa pelo nosso corpo. Escrevendo aos Coríntios, que viviam numa cultura de imoralidade sexual, após listar vários pecados sexuais, como imoralidade sexual, adultério e homossexualidade, o apóstolo Paulo ensinou várias coisas em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 20. Paulo disse que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. E ele disse: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Versículo 18, ele diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E diz ainda no versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Então, o corpo é tão importante que na ressurreição de justos e ímpios que vai acontecer no futuro, nós vemos que vai haver a ressurreição, o corpo ele vai ser transformado para poder entrar na eternidade, porque o corpo é uma parte indissociável do ser completo e integral do homem. Então nós não podemos achar que só é importante o coração e o corpo a gente faz com ele o que quiser. Importante é a intenção do coração e o meu corpo, minhas regras. Não é assim. A Bíblia claramente condena a prática homossexual. A Bíblia claramente condena a prática homossexual, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lá em Levítico 18 e 22, a Bíblia diz: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável. Em Levítico, Levítico 18 e 22, vou reler. Levítico 18 e 22, na NVT diz assim: não pratiquem a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. E ainda no mesmo livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, lendo aqui na versão NVT, diz assim: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável ou abominação, conforme diz em outras traduções. No caso do Novo Testamento, na Nova Aliança, é importante nós entendermos o significado de uma palavra grega que ocorre pelo menos 25 vezes no Novo Testamento, que é a palavra porneia. Essa palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia, é uma palavra que significa imoralidade sexual ou toda e qualquer conduta sexual ilícita, inclusive a prática homossexual. Então, Jesus, em Mateus capítulo 15, versículos 19 a 20, Jesus disse assim: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, inclusive Jesus falou no plural, imoralidades sexuais ou porneias, para se referir a toda e qualquer
todo e qualquer tipo de imoralidade sexual, né? Inclusive a prática homossexual. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26 a 27, Paulo disse: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que merecia. Então, a Bíblia sempre tratou a prática homossexual como uma prática pecaminosa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, Paulo disse: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, nem homossexuais ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. É interessante que ele apresenta uma lista de pecados e disse que lá em Corinto, entre os irmãos da igreja de Corinto, vários deles praticaram essas coisas, inclusive pecados de práticas homossexuais, homossexuais ativos e passivos. Mas ele disse: alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Então, aqui também, em 1 Timóteo 1, versículo 9 a 10, apóstolo Paulo coloca a prática homossexual como junto com outros pecados nessa lista aí, de pecados graves. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia é muito clara em condenar a prática homossexual. Eu sei, nós sabemos que tem todo um movimento aí progressista que inclusive conseguiu já contaminar alguns evangélicos, alguns líderes evangélicos e até algumas denominações evangélicas, tentando ressignificar, reinterpretar os textos bíblicos que falam sobre esse tema para querer dizer que a prática homossexual não é pecaminosa, mas na verdade ela é sim pecaminosa, porque quem diz isso é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas eu gostaria de concluir esta lição de hoje dizendo o seguinte: primeiro, os nossos desejos, vontades e percepções pessoais subjetivas, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade, não podem determinar a nossa identidade de gênero. A nossa identidade de gênero e nem a nossa orientação sexual deve ser governada pela vontade, pelo desejo, pelas percepções pessoais subjetivas, em detrimento do nosso sexo biológico. Se há uma disforia de gênero, se há um conflito entre o corpo e a mente, vamos tratar quem? O corpo ou tratar a mente? Então, nós devemos nos apegar à realidade objetiva do corpo. Então, o corpo masculino, sexo biológico masculino, então eu vou procurar ter uma identidade de gênero masculino, uma expressão de gênero masculino e uma orientação sexual
uma orientação sexual heterossexual, conforme recomenda a palavra de Deus. Se a pessoa tem um corpo de mulher, ela deve ter uma identidade de gênero, uma percepção de gênero feminino, expressar o gênero feminino e ter uma orientação sexual heterossexual, conforme recomenda a palavra de Deus. Então, nós não podemos abandonar o critério real, objetivo da realidade, objetivo do corpo, em função de uma percepção da mente, que é muito subjetiva. Segundo, para as pessoas que vivem na prática homossexual, eu quero dizer uma coisa: Deus tem amor, Deus tem misericórdia, tem perdão, tem regeneração para todos vocês. Caso as pessoas que vivam na prática homossexual se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, elas vão alcançar o perdão de Deus, a regeneração do Espírito Santo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, a provisão de Deus para a salvação é para todas as pessoas, indistintamente, inclusive para aquelas que vivem na prática homossexual. No entanto, apesar da provisão da salvação ser inclusiva, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação para todas as pessoas, no entanto, só vão ser efetivamente salvas as pessoas que se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo, se converterem ao Senhor. Então, o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é inclusivo, no sentido de Deus amar a todas as pessoas e querer salvar todas as pessoas, mas o Evangelho, por outro lado, é exclusivo no sentido de que Deus efetivamente só vai salvar aqueles que se converterem a Cristo. E, por fim, para os que já são cristãos, para os irmãos que já são cristãos, que estão na igreja, que estão servindo a Deus, que já experimentaram o novo nascimento, a regeneração em Cristo, têm convicção de salvação, mas estão passando por tentações homossexuais ou têm passado frequentemente por tentações homossexuais, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã: ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Tem até um hino da harpa que diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Então, todo mundo tem tentações, todo mundo sofre tentações nas mais diversas áreas, e alguns irmãos, algumas irmãs podem ter tentações para a prática homossexual. Porém, estando em Cristo, recebemos graça de Deus para vencermos as tentações e vivermos uma vida santa para a glória de Deus. Então, se você está sendo tentado, não permita que essa tentação tenha lugar no seu coração, não assente ela no seu coração para viver em fantasias sexuais homoafetivas, homoeróticas, e também não vá para a prática. Peça graça a Deus, força ao Senhor e permaneça firme nos caminhos do Senhor, levando uma vida de santidade, seja de forma celibatária ou seja já casado, conforme as determinações da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.